Vocês ainda escrevem diários? Eu acredito que a maioria que me escute aqui já tenha mais de 30 anos. Eu sei que muitas têm ali a minha idade ou já passaram dos 30. E pra gente que é millennial, né, pra nós que nascemos ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, escrever em diários era algo super natural, super normal. Eu lembro quando eu era criança que eu ia em algumas lojas com a minha mãe, e aquelas lojas que vendiam coisas baratinhas da China, sabe? Hoje a gente tem inúmeras lojas aqui que é tipo R$1,99, sei lá, R$9,99, e naquela época tinha alguns shoppings que tinham lojas que vendiam muita coisa assim, que vinha, né, de lá, e a gente queria tudo. Era aqueles cofrinhos da Barbie, eram uns diáriozinhos com cadeadinho dourado, eu lembro muito, assim, sobre isso, porque quando eu fazia aniversário, quando era criança, eu ganhava muito essas coisas. Os cofrinhos da Barbie, os diários, caderninhos. Tem muito mais coisa aí, porque eu não tô lembrando de tudo, gente. Mas esses dois, o cofrinho da Barbie e o diário com cadeadinho dourado, é o que me marcou muito a minha infância. Então, desde que eu era criança ali, eu acho que eu ganhei um primeiro diário quando eu ainda tava na escola, acho que aprendendo a escrever. Eu aprendi a escrever no primeiro, segundo ano da escola. Eu ganhei um diário e eu falei, agora eu quero escrever. Eu adorava escrever já desde criança. Então eu lembro que eu tenho um diário em formato de coraçãozinho. E sabe quando você aperta a capinha, que era macia, assim, e tinha um cheirinho, as folhinhas vinham com perfuminho, era tudo desenhadinho. A gente tinha muito esse momento dos papéis de carta também naquela época. E eu lembro que isso era maravilhoso, assim, porque parece que eu sinto até o cheirinho, falando desse negócio do cheirinho, apertando a capinha, parece que vem, assim, aquela sensação nostálgica, sabe, do papelzinho perfumado. E esses dias eu tava mexendo nas minhas coisas, eu tenho uma caixa grande, e eu achei os meus diários de quando era criança e até mesmo adolescente. E até hoje, eu escrevo em diário, né, e eu não sabia de que estar escrevendo ali desde quando eu era criança iria me trazer tantas coisas legais no futuro. E daí hoje eu entendo que escrever é uma das maneiras mais interessantes de você realizar alguns sonhos. Eu fui aprendendo isso com o tempo, né? Porque com o tempo, assim, que nem... Eu sempre fui mais mística, eu sempre acreditei muito nessa coisa de energia, eu já falei com vocês sobre isso em outros episódios. Eu sempre acreditei em sonhar e acontecer, em lei da atração, e conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo um pouquinho mais sobre isso e como que funcionava isso. E eu lembro que eu escrevi várias coisas no meu diário quando era criança, ali, adolescente, e hoje eu vejo que eu consegui realizar. Então, assim, eu falo e tinham textos que eram, assim, textos lindos, maravilhosos, aquelas coisas bem de menininha sonhadora, mas tinham momentos que também escrevia coisas, assim, que eram mais extremas, que eu tinha chorado, que tinha brigado com alguém, aquelas coisas meio desabafo, né? E pense que, assim, você lê o diário de uma menina, você sabe que a cabeça da menina era virada em achar que o problema que estava acontecendo era gigantesco, que era um negócio super simples. Hoje eu dou risada das coisas que eu escrevia. Mas é muito legal pegar alguns momentos, assim, que eu tenho guardado, registrado nesses diários, que são fotos. Fotos, cartinhas, bilhetinhos, papéis de bala, sei lá, inúmeras coisas. Porque pra gente, naquela época, a gente viveu essa fase tão gostosa do antes de vir pro digital, que a gente então conseguia ter esse momento do físico, né? Ontem eu até tava lembrando com meu irmão de quando eu colecionava as revistas, né? Eu tenho as minhas caprichos até hoje, eu tenho as minhas coleções de pôsteres. Pra quem me viu no show do Hanson e Backstreet Boys sabe do que eu tô falando, eu tenho a minha coleção até hoje de pôster, pasta que eu juntava na época. Então, assim, pra gente essa coisa de ter e pegar em mãos era tão natural que hoje faz falta. Por isso que eu perguntei no começo se vocês costumam escrever em diários ainda, porque eu faço isso até hoje. E por que eu quis trazer esse episódio para hoje aqui com vocês? Porque quando a gente escreve em diários, seja para agradecer, contar uma história legal, para contar, registrar um momento mágico, ou seja para reclamar, chorar e desabafar. O diário ele é uma forma da gente conversar com nós mesmos e entendermos um pouco do nosso interno. Eu falo isso porque
para mim, escrever sempre foi uma forma de aliviar pesos, né? Pesos emocionais, pesos da vida em geral ali. Eu falo isso porque essa semana eu peguei, deitei e escrevi 4 páginas. E assim, fluía demais. Eu tava precisando escrever. Eu fluía. Dentre coisas legais, coisas boas, desde coisas mais pesadas. E por isso que eu falo, que escrevam porque faz bem. Então, assim... E por que eu falei ali da lei da atração também um pouquinho? Porque eu lembro que eu li algumas coisas que eu escrevi lá no caderninho e consegui realizar. E eu lembro que eu escrevia que eu ia em shows, que eu ia conhecer bandas, que eu ia viajar para shows. E, gente, isso aconteceu muito. Porque eu falo, gente, eu sonhava com isso quando não tinha nem idade para ir em show, né? Então, assim, de conhecer pessoas, até mesmo de trabalhar em áreas, assim, que hoje eu vejo que eu conquistei, que eu sempre quis trabalhar com a área criativa, que eu achava sensacional, sabe? Trabalhar com criatividade. Hoje eu trabalho com criatividade. Mas eu confesso que hoje eu já não quero mais isso. Eu já tô numa outra fase em que eu já tô buscando outras coisas. E assim, porque hoje a gente tem tanta informação, tanta possibilidade de mudanças, tanta possibilidades de conhecer outras áreas e experimentar outras áreas e outras coisas, outros momentos, que eu vejo que a gente se perde um pouquinho, né? Porque quando eu tava na época da escola, eu tinha um pensamento que eu queria trabalhar com criatividade, mas também queria ser médica. Eu era assim, gente, de astronauta a cirurgiã da cabeça. Então, eu vejo que o meu primeiro vestibular foi para medicina. Não passei, Deus sabe o que estava fazendo, porque eu sou uma desastrada, né? Porque eu derrubo tudo, né? Então, imagine o caos. Aí eu acabei indo para a parte criativa. Eu lembro que eu passei no vestibular de publicidade, mas era uma faculdade paga. E na época minha mãe falou, não, você tá nova ainda, vamos tentar mais um ano na federal, né, e tal. Tentei, nada, no fim acabei indo para administração, que na época para mim não fez sentido nenhum, administração. Mas me formei na área, hoje faz total sentido, porque eu tenho uma loja, então eu empreendo, me ajuda bastante a entender esse lado administrativo das coisas. Mas... E também fui para a área criativa porque, conforme eu me formei, eu acabei conseguindo ter dinheiro para poder bancar os cursos que eu queria fazer, que no caso era fotografia. Aí eu virei fotógrafa, trabalhei na área durante um tempo, estudei, né, me formei em fotografia, depois fui para a área de cinema também, me especializei em cinema, audiovisual, que isso, de certa forma, hoje eu consigo fazer tudo que eu preciso na minha loja, nas minhas coisas, nos meus conteúdos sozinha, porque eu sei fazer tudo que eu aprendi ali. Então, de certa forma, não foi tão desperdiçado todos os estudos. Mas é engraçado pensar que muita coisa que estava escrita lá foi se realizando, né? E hoje eu olho e falo, caramba, escrever também é uma forma de você desejar, porque quando a gente põe o nosso sentimento ali no papel, as nossas emoções, você tá... de certa forma, se conectando com o universo ali e fazendo aquilo dar um jeitinho de acontecer. Com o tempo ele vai acontecer. Tem coisa que demora, gente, tem coisa que demora muito, mas tem coisa que é muito rápido. Mas, assim, essa semana que eu tava escrevendo no meu diário, eu falei... Em muitos momentos eu agradeço de ter conseguido alcançar várias conquistas, porque conforme a gente agradece, a gente vai conquistando mais, a gente vai alcançando mais sonhos. A gente vai... desejando, e de certa forma, quando você escreve, você tá colocando uma emoção ali naquelas letras, e ao mesmo tempo que você tá escrevendo, você tá imaginando aquilo acontecer. Experimentem. Se vocês não costumam escrever, eu recomendo vocês fazerem isso. E eu comecei falando uma coisa, e ó, como eu vou emendando um monte de história aqui, né? E daí eu procurando, arrumando essa semana as minhas coisas lá, eu achei a caixa de cartas também. Eu lembro que na época que a gente ia pra escola, que a gente não tinha muita ligação com o computador. Eu fui ganhar meu primeiro computador, acho que com 12, 13 anos, né? Então, assim, antes disso, a diversão da gente era, tipo, sei lá, sair, conversar, escrever. Não era mandar e-mail, a gente escrevia cartinhas, bilhetinhos.
E eu falei, cara, aonde isso se perdeu no meio disso tudo, né? Porque hoje eu vejo que uma geração mais atual tem buscado viver o que a gente viveu naquela época. E eu não duvido que logo vão começar a trazer essa parte do diário, essa parte de conversar com você mesma ali, escrever seus sonhos, seus objetivos. Hoje, o que eu vejo é que, assim, quem escreve ainda são pessoas que acreditam muito nessa questão da lei da atração, que eu acredito, né? Só que a lei da atração, ela só vai funcionar quando você realmente fazer as coisas também acontecerem ali pra alcançar o que você quer. Porque não é só escrever e ficar, Deus, tô aqui, tô pronta. Não é isso, né? Que tem gente que pensa que é. É você só reforçar aquela coisa que você quer ali. E conforme você pega e lê aquilo ali de novo, parece que vem aquela emoção, aquela coisa gostosa assim, e você fala, cara, isso é um combustível para eu continuar buscando alcançar o que eu quero, o que eu desejo. Então, quando eu li os meus diários mais antigos, eu falei, gente, é muito louco pensar que tudo que eu escrevi quando eu era menina, assim, que eu nem imaginava de muitas coisas que eu ia alcançar, eu alcancei, porque eu falei, caramba, eu escrevia que talvez com uma inocência. E talvez eu sonhava muito, porque eu sempre fui bem sonhadora, assim, quando eu era mais nova. Hoje isso tá meio apagado, assim, eu tô tentando buscar um pouco disso. Mas eu vejo o quanto isso me ajudou a conseguir muita coisa que hoje eu tenho, né? Claro que falta muitas outras coisas, porque a gente sempre tá buscando ter o que a gente não quer e acaba esquecendo. Então, assim, foi uma forma de eu ver que as coisas funcionam, mas você também precisa acreditar um pouquinho. E eu quero saber se vocês escrevem diário, o que vocês acham disso. Eu sei que muita gente não tem tempo, sabe, pra esse tipo de coisa. Tem gente que acha que é besteira. Mas sabe o que eu acho, assim, que é super legal escrever? Porque é uma forma de você registrar muitos momentos da sua vida, registrar a tua história. É o seu livro pessoal, né? É a tua... Enfim, é um momento teu ali com você mesma. E é louco pensar que eu penso que um dia, né, o dia que eu não estiver mais aqui, quem achar meus diários vai falar, meu Deus, essa menina era muito louca da cabeça. Porque, olha, tem desde ódio a amor eterno naquele diário, a coisas assim. Quando eu conquistei a minha ida pro Vakin, meu Deus do céu, acho que foi um caderno inteiro falando de como foi perfeita a viagem. Porque, assim, exatamente como eu imaginava que seria, foi. E até melhor do que eu imaginava, na verdade, né? Porque eu falo que os planetas se alinharam quando eu fui para esse festival, porque para muita gente fala, nossa, mas é só um festival, não sei o quê. Cara, não é. Vira e mexe eu falo do Vakin, gente, vocês já estão acostumados, mas é que sim, pra mim foi um negócio muito ápice do ápice de conquistar, né? Porque a gente sabe que não é um negócio barato, é uma viagem cara. Muita gente sonha aí e não consegue porque é um investimento, é uma grana. Tem gente que tem medo de viajar de avião, tem gente que tem medo de várias coisas. E pra mim foi uma conquista muito grande, assim. Então eu falo, caramba, eu escrevia no meu diário que eu ia pro Vakin um dia e realmente eu fui. E eu lembro que quando eu voltei eu escrevi falando que eu tinha ido e contei. E que eu pretendo ir de novo, né? Sei que não é impossível agora. Ai, gente, eu acho que eu já me perdi totalmente aqui no que eu tava falando. Mas, ó, tudo tem ligação, tá? Tudo está conectado. Dizia, quem que dizia isso na série? E quem assistiu a série que o menininho Cal falava, tudo estava conectado. Pra mim que era o Dark, mas não é. Eu tive que pesquisar pra não falar besteira, mas realmente é a série Dark. Por isso que eu tava falando que tudo estava conectado. E que eu brinquei que quando eu cheguei no VAC eu falei, os planetas se alinharam, porque na série Dark, que foi uma das séries que eu assisti e uma das minhas preferidas, eu até procurei aqui no Google, a ideia de que tudo está conectado é, na verdade, o lema da série, que explora como as ações do passado afetam o presente e o futuro em um ciclo contínuo. Por isso que eu trouxe essa questão do diário, porque, assim, às vezes a gente faz, escreve, pensa, deseja lá atrás, nem imagina que no futuro vai acontecer, sabe? Ou que realmente você vai alcançar tal sonho. E é por isso que eu quis trazer esse tema aqui, e eu lembrei dessa frase da série, porque pareceu que tudo estava conectado. Então, rever os meus diários fez eu ver que realmente o que a gente escreve, o que a gente deseja, o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente fala,
ele vai trabalhar para que aquilo se conecte de alguma forma no momento certo na tua vida. Mas eu tava falando assim, antes também que eu dei uma entrada nesse assunto, eu tava brincando que assim, o dia que eu morrer, quem pegar os meus diários vai falar, meu Deus, vai me conhecer bem, porque eu escrevo de tudo lá. Eu escrevo momentos alegres, felizes e momentos tensos. A gente escreve tudo que a gente tem vontade de falar na cara das pessoas às vezes, mas não fala por falta de coragem, então tá lá. A gente escreve sensações, emoções que a gente vive, ódio de pessoas, situações, enfim, a gente escreve tudo, gente, nos meus diários, sério. Uma pessoa que pegar e ler meus diários vai saber quem eu sou de verdade, porque eu escrevo tudo lá. Mas enfim, era isso que eu queria trazer pra vocês hoje, falar um pouco dessa questão de escrever em diários, de como é importante. E assim, se você tá se sentindo sobrecarregada, tá sentindo cansada, tá sentindo que precisa conversar com alguém, eu poderia dizer pra você ir numa terapia também, porque de certa forma a terapia ajuda, né? A terapia é bom, gente. Mas se no teu caso você não quer, não gosta, enfim, comece a escrever. Compre um caderninho e escreva. Escreva tudo. Escreva como foi seu dia, escreva como que você sonha que seja a sua vida, o que você deseja realizar, o que você tem vontade de fazer, o que aconteceu de muito legal na sua vida e você queria repetir, ou coisas que realmente não são tão interessantes ou ruins, mas que você assim fala, não tem com quem eu falar, escreva, mas você vai estar tirando um peso de dentro de você. E eu vejo que as pessoas hoje em dia estão tão carregadas de sensações, emoções e sentimentos por conta de comparação, por conta das redes sociais, por conta de tanta coisa acontecendo no mundo, que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo com a gente, mas é esse excesso de coisa ali dentro que está precisando sair. Eu sou uma pessoa que não tenho amiga, né? Uma amiga para conversar e contar tudo, falar, confiar na pessoa ali e falar, ó, isso. Então, assim, o que eu faço, sempre fiz, foi escrever. Então, eu pego e escrevo. Tem dia que é só escrevo para reclamar. Tem dia que é só reclamação. Mas quando eu termino de escrever, aquilo me deixa leve. Como tem dia que eu escrevo coisas que são muito legais. E tem dia que eu tô tão empolgada, gente, pra escrever, que eu tô com alguma coisa que eu preciso escrever, que eu preciso contar, que eu escrevo umas 4, 5 folhas. Mas o negócio flui de um jeito, e você vai criando uma história na tua cabeça, você vai imaginando as coisas acontecendo, você vai... Cara, é tão gostoso, porque eu fiz isso essa semana, eu tô gravando hoje no sábado, eu escrevi na quinta-feira, antes de dormir. Quinta-feira antes de dormir eu escrevi. Gente, eu dormi até bem. Porque foi tão gostoso tirar aquele excesso de informação que estava dentro de mim. Porque assim, não eram informações ruins, mas eram informações boas, mas que eu... Sabe quando você precisava expor pra fora, assim? Mas falar, eu não vou ficar falando na internet, eu não vou sair falando pra todo mundo. Quero escrever. Escreva. E é legal, gente. Vocês vão ver a diferença que faz quando você começa a escrever. E eu digo assim, eu escrevo muito antes de dormir. Mas escrever de manhã também é muito gostoso. Porque parece que, assim, é aquele momento teu de paz, de reflexão. E até pensamento de como que vai ser meu dia, como que vai ser minha semana. Aquela coisa, assim, de você organizar a tua cabeça e a sua vida também. Porque, de certa forma, você sente que você tá conseguindo organizar as coisas ali no papel. É isso, gente. Se fez sentido pra vocês, comenta aqui pra mim, pra eu saber. Se você escreve em diário até hoje, também comenta aqui. Se você não escreve, mas ficou curioso pra tentar ver como que é escrever, pra tentar sentir o que eu tô dizendo aqui, escreva. Compra um caderninho, não precisa ser o diáriozinho de cadeado dourado, como eu falei lá no início, mas um caderninho já ajuda. Inclusive, eu nem sei se ainda vendem esse diário do cadeadinho dourado, mas eu acho que tem nas lojas que são baratas, nas lojas da China. Hoje em dia eu tô procurando um baú pra colocar todos os meus diários, porque eu deixo eles numa caixinha lá, mas eu quero guardá-los de uma forma mais segura. Eu sempre fui uma menina fechada, né? Nunca fui muito de conversar, desde pequena, nunca fui muito de abrir com as pessoas. Eu sempre guardei tudo muito pra mim. Então isso também foi uma forma de eu conseguir aliviar um pouco dessa sensação de preciso conversar. Eu tive poucas amigas próximas na infância e adolescência, né? Depois de adulta que eu comecei a empreender, então pior ainda, porque as pessoas não entendem a tua vida.
Então, escrever pra mim é uma forma muito gostosa de, como se eu estivesse conversando com outra pessoa que eu confiasse. Só que no caso tá sendo meu diário. Meu diário é meu melhor amigo, porque ali é uma maneira de eu começar a desabafar tudo que eu preciso. Eu sei que muita gente às vezes vive sozinha, ou já, sei lá, tá casada, ou namora, ou tem amigos, mas às vezes se sente sozinha, ou não se sente sozinha, mas precisa falar as coisas, e às vezes não quer falar tudo. Escreva. Gente, é isso. Acho que já deu pra entender o que eu quis trazer hoje. Eu quis falar um pouquinho sobre a questão dos diários, porque eu lembrei, porque eu achei os meus, de quando era criança. E se você se identificou com esse episódio, me conte aqui. E semana que vem tem mais. Eu tô pensando o que eu vou achar agora pra falar com vocês, porque cada semana tá sendo uma caixinha de surpresa esses episódios. Um beijo.